paz do Senhor Jesus, para o povo de Deus, glória seja dada ao nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. Quero abordar aqui um tema com os irmãos sobre uma questão muito polêmica, questão se é lícito batizar pessoas que não são casadas, estão amaziadas, entendeu? Estão tendo uma vida marital, mente falando, né? Pessoas viciadas, pessoas que estão com vício de cigarro, bebida e outras coisas mais. Se é lícito batizar essas pessoas também é lícito elas participarem da Santa Ceia do Senhor. Então quero abordar esse tema aqui, o que a Bíblia fala, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos recomenda acerca disso. Bom, primeiramente vamos lá, vamos ler aqui. É lícito batizar pessoas que não são casadas, estão amaziadas, vivendo maritalmente, bebendo, fumando e etc. Bom, a Bíblia responde, veja a palavra fornicação. Primeiro vamos definir essa palavra fornicação, ou fornicador. Está incluída na palavra grega porneia. Aí um termo que fala sobre todo tipo de relação sexual ilícita, como prostituição, adultério, masturbação, relação com animal e fornicação e outras coisas mais, tá? Todas coisas devassas, impuras, tá? Estão correlacionadas a essa palavra grega porneia. E inclui também a fornicação. A fornicação é um pecado de cunho sexual fora do casamento, do matrimônio. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso, o que a palavra de Deus nos ensina acerca disto. Vamos lá. Veja o que a palavra de Deus fala sobre isso. No concílio da igreja em Jerusalém, lá naquele primeiro concílio da igreja, estava reunido ali Tiago, estava reunido ali Paulo, estava reunido ali Pedro, Barnabé, os apóstolos estavam ali reunidos para definir acerca do evangelho aos gentios. Então, nesse primeiro concílio da igreja, você encontra 4 recomendações da igreja lá em Jerusalém, 4 recomendações apostólicas, que é muito séria. Em Atos 15, 29, você abre a sua Bíblia em Atos 15, 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, primeiro, e do sangue, segunda, e da carne sufocada, terceiro, e por último, e da fornicação, quarto. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Então você vê aí, entre essas 4 recomendações de se abster, está aí a palavra fornicação, se abster da fornicação, que é um pecado de cunho sexual muito sério em relação a nós, a igreja, ao povo de Deus. Vamos também ver uma recomendação apostólica por parte de Paulo, em 1 Coríntios 15, 1. Paulo ficou sabendo de uma questão muito grave lá na igreja de Corinto e ele envia por carta uma recomendação, né? Uma advertência. Geralmente, 5:1, geralmente se ouve que lá entre vós a fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Você vê então que ali a coisa estava acontecendo e havia uma tolerância a esse pecado tão grave que é o de fornicação. Mas Paulo ficou sabendo e toma uma atitude enérgica para ali repreender, para disciplinar o tal camarada que estava abusando da mulher de seu pai, estava num pecado de fornicação, e ele usa a expressão fornicação tal, quer dizer que nunca se ouviu falar naquilo, foi um escândalo terrível, mas você vê aí a recomendação apostólica. Ele não tolerou, ainda que estavam tolerando na igreja, ele não tolerou. Há muitos irmãos que estão tolerando pecado na igreja, não pode tolerar pecado na igreja. Pecado de fornicação é uma coisa muito grave, entendeu? É uma coisa muito grave. Veja, a
a tolerância do pecado. Paulo é veemente na questão desse pecado grave. Não podemos tolerar pecado, irmãos. Efésios 5:5, Paulo também escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 5, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou avarento ou impuro tem herança no reino de Cristo de Deus. Olha só o que Paulo está falando, que nenhum fornicador tem herança no reino de Cristo e de Deus. Veja bem, irmãos, que nenhum fornicador, pode ser quem for, não tem parte, não tem herança no reino de Cristo e nem no reino de Deus. Então, uma coisa muito séria. No versículo 6, ele fala o seguinte: ninguém vos engane com palavras inúteis ou vãs. Agora sois luz no Senhor e andai como filhos da luz. Irmão, nós temos que andar como filhos da luz. Como é que os filhos da luz andam? Andam em santificação, andam em santidade. O apóstolo Pedro falou: sede santo como eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque aquele que vos chamou é santo. Então Deus é santíssimo, e como eu vou, como filho de Deus, andar nas trevas, praticando as coisas das trevas em pecado, e como se tivesse nada acontecendo, está tudo certo? Não está nada certo não, entendeu? Você precisa ter conhecimento das Escrituras. Você tem que andar como filho da luz, em santidade, em santificação. 1 Coríntios ainda 6:9. 1 Coríntios capítulo 6:9 vai falar também sobre essa questão. Vamos dar um pulinho lá em 1 Coríntios capítulo 6, tá? E 9. Olha só o que fala a palavra de Deus aqui em 1 Coríntios 6:9. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, tá? Nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Veja aí, nem os devassos, tá bom? Está aí também, e nem os adúlteros, né? Está aí dois pecados no cunho de relação sexual, como o de fornicação. Ainda você vê em Apocalipse 21:8, fala o seguinte: quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos idólatras e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos mentirosos, a sua parte será no lago de fogo que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Você vê que os fornicadores não têm parte no reino de Deus e serão lançados, entendeu? Como os demais que aqui a gente acabou de ler, entendeu? A lista só vai crescendo, você vê que só vai crescendo. E nessa lista está incluído os fornicadores, aqueles que estão em fornicação, vivendo a vida em fornicação, batizado nas águas, entendeu? Sem estar casado, aí fica falando, inventando um montão de desculpa, outras coisas, e aí depois é batizado nas águas, vai tomar a Santa Ceia, daqui a pouco tem relação sexual, porque a carne não é fácil. Aí o que acontece? Essas pessoas, elas vão ser lançadas no lago de fogo, aqui também você vê, olha só, batiza pessoas que não são casadas, depois vão participar da ceia do Senhor, e aí, então, sendo batizados e tomando a Santa Ceia para a própria condenação, Olha só o que está escrito em 1 Coríntios 11:28 em diante. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós, olha só, muitos fracos, espiritualmente, sem força, sem graça, sem unção, sem nada, secos, vazios,
fracos e doentes. Muitas pessoas têm adquirido doenças porque têm participado da ceia de qualquer maneira, entendeu? Não discernindo o corpo do Senhor, em fornicação, não é casado, tendo relações sexual, tem namorada, entendeu? Faz tudo com a namorada e depois fica querendo participar da Santa Ceia porque foi batizado por alguns que dizem ser isso e aquilo e aquilo outro e batiza as pessoas de qualquer maneira e depois essas pessoas ficam tomando Santa Ceia do Senhor, tocando no cálice e no pão do Senhor indignamente. E muitos que dormem, esse dorme aqui é muitos que já morreram, muitos desceram a sepultura porque não tiveram o temor de Deus e tomaram a ceia de qualquer maneira. Porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Veja bem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então Paulo está falando aqui de um julgamento muito sério. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então o mundo vai ser condenado. E se eu, como filho de Deus, não andar como filho de Deus, como filho da luz, entendeu? Viver em práticas de pecado que a Bíblia condena, como a fornicação, então, irmãos, o que acontece? Eu vou ser condenado da mesma forma que o mundo vai ser condenado. Tá? Eu não sei onde você congrega, eu não sei se você está nessa situação, mas se você foi batizado de qualquer maneira, tá? Sem ser casado, ali direitinho, tá bonitinho, tá bom? Eu vivo não sei quantos anos, não importa, você tem que cumprir com a lei, correto? Tem que cumprir com a lei e você tem que casar, e aí sim, você casando, você está livre de qualquer situação, de qualquer acusação, você está credenciado a participar da Santa Ceia, está com a consciência tranquila. Mas se você estiver nessa situação, fui batizado, tem namorada, tem mulher, e tem relação com ela, faz tudo com ela, entendeu? Como se fosse sua esposa e não é, porque você não é casado com ela, você está totalmente errado. Os que te batizaram estão totalmente errados e estão te levando para o engano, estão te levando para o erro, e você também que aceitou essa situação, não sei se foi por ignorância ou porque você quis mesmo, você também está totalmente errado, tá? Você está em pecado diante do Senhor e você precisa consertar a sua vida para não ser condenado naquele grande dia, como o mundo vai ser condenado, tá? Eu quero finalizar aqui dizendo o seguinte, um conselho: se você está nessa condição para se arrepender de todo o coração, para que você não venha se condenado, não caia na lábia desses homens. Eles querem a casa cheia só para arrecadar muito dinheiro. Você que fuma, bebe, não é casado, está em adultério, não pode nem pegar o microfone da casa de Deus, não pode participar de nada. Primeiro, você tem que se consertar, e se te colocarem para fazer alguma coisa na obra, tá? Pare imediatamente, para o seu próprio bem. A escolha de Deus é santa e muito séria. Tenha temor de Deus, examine as Escrituras, porque nela você cuida de ter a vida eterna. Estou fechando com Apocalipse 22:11. Olha o que diz Apocalipse 22:11. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Então sujo, vai se sujando, não tem problema nenhum, contigo mesmo, mas você sabe, está consciente, tá? Agora, se você quer reverter essa situação, se arrependa de todo o coração e se volte para o Senhor e passe a viver uma vida de santidade, de santificação, como filho da luz, como filho do reino, correto? Que Deus nos abençoe, que Deus te guarde, entendeu? Que Deus te livre, te dê entendimento para que você compreenda as Escrituras sagradas e seja uma bênção na casa de Deus e uma bênção, um exemplo para muitos, na mão do Senhor, tá?
dá aí o seu joinha, faça inscreva no canal Pastor Sandro Gomes com 2S, e você também pode mandar sua sugestão, tá certo? E aí você vai estar recebendo o seu vídeo aí, em nome do Senhor Jesus. Amém.